A Carta de Paulo aos Filipenses é um dos livros do Novo Testamento e foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipos, uma cidade da Macedônia, no atual território da Grécia. Esta carta é repleta de reflexões sobre alegria, humildade e união cristã, além de expressar uma profunda gratidão pelos filipenses. Abaixo, faço uma análise histórica e cultural, seguida de algumas curiosidades sobre o contexto da época. 1. História da cidade de Filipos. Filipos foi fundada em 356 a.C. pelo rei macedônio Filipe II, pai de Alexandre, o Grande, que nomeou a cidade em sua própria homenagem. Localizada em um ponto estratégico na rota comercial via Egnatia, a cidade era uma conexão entre a Europa e a Ásia, prosperando tanto militar quanto economicamente. Em 42 a.C., a cidade se tornou um importante campo de batalha durante as guerras civis romanas, com a famosa Batalha de Filipos entre os assassinos de Júlio César, Bruto e Cássio, contra Marco Antônio e Otaviano, futuro imperador Augusto. Após a vitória de Marco Antônio, Filipos foi convertido em uma colônia romana, onde muitos veteranos de guerra se estabeleceram. Sendo uma colônia romana, Filipos seguia o modelo de Roma em termos de cultura, direito e administração, tornando-se uma miniatura do poderio e dos valores romanos. 2. Contexto histórico da carta. Data e local de escrita. Acredita-se que Paulo tenha escrito esta carta por volta de 60 a 62 d.C., enquanto estava preso, provavelmente em Roma. A prisão de Paulo não impediu seu ministério, ele continuou a encorajar as igrejas e a escrever cartas aos cristãos. Primeira igreja em Filipos. Filipos foi uma das primeiras cidades da Europa onde Paulo estabeleceu uma igreja cristã, por volta de 49 a 50 d.C. A igreja nasceu de sua visita descrita em Atos 16, quando Paulo, Silas e Timóteo chegaram à cidade e converteram Lídia, uma comerciante de púrpura, e sua família. Eles também libertaram uma jovem escrava possuída por um espírito, o que levou Paulo e Silas à prisão, de onde foram milagrosamente libertados após um terremoto. A igreja de Filipos era conhecida por sua generosidade, tanto que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, os filipenses apoiavam financeiramente Paulo em suas missões. 3. Temas principais da carta. Alegria em meio às dificuldades. Um dos temas mais recorrentes em Filipenses é a alegria. Mesmo Paulo estando em circunstâncias adversas, preso, ele encoraja os crentes a alegrar-se sempre no Senhor. Filipenses 4.4. Unidade e humildade. Paulo enfatiza a importância da unidade entre os crentes e a prática da humildade, usando o exemplo de Cristo, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2.7. Gratidão e apoio financeiro. Paulo agradece à igreja filipense por seu contínuo apoio financeiro. Eles foram uma das poucas comunidades a oferecer ajuda prática em seu ministério. 4. Curiosidades da época. Romanização da Macedônia. A Macedônia já havia sido profundamente influenciada pela cultura grega, mas a romanização da região após as conquistas romanas trouxe grandes mudanças. Em Filipos, muitos costumes romanos eram seguidos, como a organização militar, a cidadania romana, concedida a muitos habitantes, e o uso do latim como língua oficial, apesar de o grego ainda ser amplamente falado. Cidadania romana. Paulo, sendo cidadão romano, utilizou seus direitos legais em várias ocasiões para escapar de punições severas ou para ganhar tempo em seu julgamento, como quando foi preso em Filipos. Cidadãos romanos tinham o privilégio de não serem condenados sem um julgamento formal, o que Paulo aproveitou em diferentes momentos. Prisão domiciliar em Roma. Paulo escreveu a carta aos Filipenses durante uma prisão domiciliar. Naquela época, a prisão domiciliar romana permitia ao prisioneiro certa liberdade para receber visitas, escrever cartas e até pregar, desde que fosse vigiado. Essa forma de prisão era diferente das prisões tradicionais, oferecendo mais liberdade, o que explica como Paulo pôde continuar seu trabalho ministerial. Costumes religiosos e supersticiosos. O paganismo era predominante em Filipos, onde os deuses greco-romanos eram amplamente adorados, e práticas supersticiosas eram comuns. A conversão de pessoas ao cristianismo, como o caso da jovem escrava mencionada em Atos, pode ter sido vista como uma ameaça às crenças locais, o que muitas vezes resultava em perseguições. 5. Influência da carta ao longo dos séculos. Filipenses 4:13, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia,
Tudo posso naquele que me fortalece, tem sido uma fonte de encorajamento para cristãos ao longo dos séculos, ressaltando a confiança inabalável que os crentes devem ter em Deus, independentemente das circunstâncias. Teologia da alegria. A carta aos Filipenses é central na construção de uma teologia que enfatiza a alegria cristã, mesmo em tempos de sofrimento e adversidade. Este conceito foi inovador para os ouvintes da época, especialmente em um mundo marcado por sofrimento, guerras e incertezas. Conclusão. A carta de Paulo aos Filipenses oferece não apenas uma visão espiritual rica sobre a vida cristã, mas também reflete as complexidades do mundo antigo, uma época de profundas mudanças culturais e políticas sob o Império Romano. A cidade de Filipos, com sua mistura de influências gregas e romanas, era o cenário perfeito para uma comunidade cristã emergente, que se destacava por sua generosidade e compromisso com o Evangelho.